Você já parou para pensar em como as pessoas com as quais nós convivemos influenciam a nossa vida? Seja na forma como agimos, pensamos e muitas vezes até sentimos? E você já parou para pensar se o seu relacionamento com Deus tem influenciado a sua vida? Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Amanda, caso você ainda não me conheça. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre relacionamentos e como eles nos afetam. O fato é que desde pequenos nós somos impactados por quem está à nossa volta. Quando crianças, pelos pais, pelos professores, conforme vamos crescendo, as nossas amizades também vão tendo impacto sobre a nossa vida, vão nos influenciando, vão moldando a nossa perspectiva de mundo, vai mexendo na nossa maneira de ser. E isso se dá porque os relacionamentos nos afetam, né? Até mesmo a forma como nós somos tratados, se somos amados, se somos feridos, isso também deixa marcas na pessoa que nós nos tornamos. Lá em Provérbios 13:20 diz o seguinte: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Então, esse versículo nos mostra que nós somos influenciados pelas pessoas com as quais nós convivemos, as pessoas que nos cercam, e nós precisamos ponderar sobre isso, né? A Bíblia também diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, partindo desses versículos, nós temos essa premissa de que as pessoas à nossa volta, elas nos moldam de alguma maneira, né? E se os relacionamentos humanos moldam a nossa identidade, nós precisamos pensar sobre o ambiente ao qual nós estamos inseridos, seja no contexto familiar, no ambiente de trabalho, escolar, até mesmo no nosso contexto de igreja, como esses relacionamentos, eles têm esse poder de influenciar a nossa vida, né? Então, nós nos adaptamos a esses ambientes que nós estamos inseridos. Isso tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. Por exemplo, se você convive com pessoa negativa ou reclamona, isso te influencia, isso te afeta. Já tive experiência de trabalhar com pessoas que se reclamavam o tempo todo e isso acabou me afetando de alguma maneira. Então nós precisamos sempre observar, estar atentos a essas circunstâncias, às pessoas ao nosso redor e como isso tem afetado a nossa vida, né? As nossas amizades também. Muitas vezes a gente ouve muito falar sobre relacionamento tóxico e geralmente a gente leva isso pro ambiente, pro lado do relacionamento amoroso, de um namoro, né, ou um casamento. Mas as amizades também, elas podem ser tóxicas, abusivas, ou não, ou ser um relacionamento positivo que vai gerar uma mudança positiva em nós. Eu quis gravar esse vídeo porque hoje de manhã, enquanto eu estava me preparando para fazer o meu devocional, eu estava pensando, estava agradecendo a Deus pela minha família, pelos meus filhos, né? Eu tenho 2 enteados, enfim. E eu estava falando com Deus que como seria diferente a minha vida sem a minha família do jeito que ela é, como a minha vida prática seria diferente e como eu seria uma pessoa diferente, né? E aí eu comecei a pensar em como as pessoas à nossa volta, elas nos moldam, elas nos afetam e elas, de certa forma, moldam a nossa personalidade, a nossa perspectiva de vida, os nossos desejos. E aí eu pensei, se as pessoas têm esse poder de fazer isso com a gente, quanto mais o Senhor. Então, se as pessoas, né, nos impactam tanto, o quanto o nosso relacionamento com Deus tem nos impactado. Então, o Senhor, à medida que a gente convive com uma pessoa, ela nos molda, ela de alguma maneira impacta a nossa vida. Então, o nosso relacionamento com Deus, muito mais, porque o Senhor, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Então, quanto mais próximos de Deus, mais íntimos dEle e mais conhecedores da palavra dEle nós nos tornamos, mais parecido com eles nós seremos. Lá em 2 Coríntios 3:18 diz assim: e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma
gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, quanto mais nós conhecemos esse Deus que amamos e que servimos, mais parecidos com Ele nós nos tornaremos, mais entenderemos o caráter dele e mais o amaremos e seremos transformados por Ele. Porque nós conhecemos alguém e nós deixamos essa pessoa de alguma maneira nos transformar. Nós não tem como nós sermos impactados e moldados pelo caráter de Deus se nós não o conhecermos. Então, nós precisamos conhecer o que o Senhor gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele reprova, para que nós sejamos transformados. E quando a palavra de Deus diz que nós nos pareceremos com Ele, é nos atributos comunicáveis dele, porque nós sabemos que Deus tem os atributos que Ele não compartilha com ninguém. A sua onipotência, a sua onisciência, a sua soberania, mas tem os atributos comunicáveis e é com esses atributos que nós nos pareceremos com Ele. Na sua bondade, na sua compaixão, no seu amor, na sua misericórdia. Então, lá em Gálatas 5, 22, 23 diz assim, mas o Espírito produz esse fruto. É um fruto só, que tem várias características: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, se você se permite ser moldado pelo seu relacionamento com Deus, esses frutos aqui, esse fruto, aliás, vai surgir na sua vida de uma maneira gradativa e natural do seu relacionamento com Ele. E eu sei que todo vídeo praticamente eu falo isso, é porque não existe outra forma de nos relacionarmos com esse Deus, de o conhecermos e de permitirmos que Ele nos molde, senão através da leitura da palavra, de oração e do nosso tempo de intimidade com Ele. E aqui eu acrescento mais uma coisa. Já que a gente está falando de relacionamento, esses relacionamentos intencionais de pessoas que têm o mesmo objetivo que nós, eles nos ajudarão nesse processo de deixar o Senhor nos moldar. É muito comum a gente ouvir pessoas, principalmente essas pessoas que têm uma visão mais coaching da vida, dizer que se você quer crescer, você precisa estar perto de pessoas que querem crescer. Se você almeja conquistar algo, você precisa estar perto de pessoas assim. Você não pode ficar perto de pessoas que atrasam sua vida. E isso é verdade para a nossa realidade com o Senhor. Se você deseja que o Senhor molde e transforme a sua vida, você precisa se cercar de pessoas que têm o mesmo desejo que você. E o nosso relacionamento com Deus, ele, além de mudar a nossa visão, as nossas atitudes e os nossos sentimentos, o nosso relacionamento com Deus também nos cura. Ele ajusta a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas e com nós mesmos. Se quanto mais próximos de Deus, mais parecidos com Ele nós nos transformamos, então isso muda a maneira como nós tratamos o nosso próximo e isso muda principalmente a nossa maneira de nos relacionarmos conosco mesmo, porque a gente começa a se enxergar a partir da ótica dele e não mais da nossa e não mais das pessoas à nossa volta, mas da ótica correta, que é a ótica daquele que nos criou. Então, o meu convite para você hoje é para você avaliar com quem você tem andado e como você tem cultivado seu relacionamento com Deus. Em Salmos 25:14, a palavra de Deus nos diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Só conhece um segredo, nós só sabemos o segredo de alguém a quem nós somos íntimos. E o Senhor tem segredos a quem Ele apenas revela para aqueles que o temem. E temer a Deus é ter uma reverência, um respeito por quem Ele é. Nós só fazemos isso quando nós conhecemos, admiramos, quando a outra pessoa é objeto do nosso afeto. E para isso nós precisamos gastar tempo e relacionamento, né? E é isso, eu acho que nós precisamos de verdade pensar sobre isso, porque muitas vezes nós não percebemos como somos moldados através das pessoas com quem nós convivemos. E nós precisamos nos atentar para isso e muito mais para o nosso relacionamento com o Senhor.
Ontem o pastor da minha igreja, ele pregou sobre avivamento e ele estava falando sobre como o avivamento, muito mais do que algo externo, ele é uma mudança genuína, né, de vida. Ele transforma, o avivamento ele transforma quem nós somos, o nosso compromisso com Deus, o nosso desejo por mais dele. E se nós não estamos sendo impactados e transformados pelo nosso relacionamento com Deus, então precisamos considerar que talvez nós não estejamos nos relacionando com Ele, não como deveríamos, não com um tempo, né, de qualidade. Enfim, era esse o recado de hoje, para nós refletirmos sobre os nossos relacionamentos com as pessoas, conosco e com o Senhor. Se essa mensagem falou com você, deixa aqui o seu like e comenta aqui embaixo como você tem sido influenciado pelos seus relacionamentos e como tem sido a sua caminhada com o Senhor. Se inscreve no canal para mais vídeos como esses. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!